Olá, boa noite, voltamos. Estávamos tentando aqui resolver problemas técnicos com relação ao som, né? Até então, nas lives anteriores, a gente conseguia, se vocês forem ver aí, vocês vão perceber que nas anteriores a gente sempre fazia as nossas lives com as três contas, né? Mas aí então trocamos os aparelhos e esses aparelhos super top power modernos não tem conexão com fone de ouvido a cabo. É só o Não sei wireless. porquê, né? E por algum motivo, os microfones e fones e qualquer um não funcionam nas lives. Só em vídeo e em outros tipos de áudio regular. Então, a gente não consegue conectar. Se alguém souber, por favor, nos ajude. Chama ele pra nós. Vamos chamar o... Sim, mas é que ele tem que estar online pra eu chamar ele. Tem certeza? Absoluta. Ele não aparece pra fazer o convite, ó. Só aparece vocês dois. Pesquisa ali, talvez. Aí aparece, ó. Ali, ó. Enviado o convite. Ah, ele já entrou. André. Aí, boa noite. Beleza? Como é que está, meu amigo? Tô bom, e vocês? Tô bom. Ai, olha, eu adoro isso. Eu tava falando com o Renato agora. Tô louca pra falar com ele só pra escutar ele falando. Como é que tá, queridão? Tudo certo? Tudo certo. Muito bom. Boa noite. Primeiramente, deixe-me apresentá-lo para o nosso público que já está aí conosco. Boa noite para quem está entrando agora. Quem está conosco agora na live das 21 horas é o nosso querido André, que é produtor de um dos maiores shows que o Brasil presencia aí, que é a nossa amada... Não tem quem não ame essa banda, né? Jota Quest. E o mais interessante de tudo é as experiências que o André tem para nos contar aí com os eventos. Eu tô louca, eu tô curiosíssima para saber como é que foi a produção do Rock in Rio, como é que tá sendo as expectativas para o Planeta Atlântida. Enfim, boa noite, seja bem-vindo. Fale um pouquinho brevemente a respeito do André para nós, do André informal, que a galera não conhece. Boa noite, obrigado pelo convite. Deixa eu falar. Eu botei. Fala mais alto? Tá, se tu, Não, tá bom, na verdade, assim, mas a gente tava só fazendo o teste aqui. Mas se alguém tiver algum problema no som, nos avise, por favor. Tá bom, pode falar. Para mim tá ótimo também. Então, eu sou o André, né? Como você já apresentou, tô no Jota Quest já tem mais ou menos 5 anos, um pouco mais. Eu peguei a banda logo no início da turnê do Acústico, que foi em 2017. Entrei um mês depois deles fazerem o Rock in Rio de 2017, então eu entrei em outubro de 2017 e peguei toda a turnê do Acústico, que foram tipo uns 300 shows, 2017, 18 e 19. E depois, aí a gente entrou nessa turnê aí, que vocês foram lá dos 25 anos, né? Que a gente começou esse ano. E é isso, né? Fizemos o Rock in Rio agora, temos o Planeta no que vem em fevereiro. Então as expectativas estão muito boas. Muito bom. Conte. Tá, vamos começar pela pessoa André. O André é baterista. Sim. Em primeiro E lugar, aí, na verdade. em primeiro. Desde que idade, André? Desde 11 anos. E esse amor surgiu por conta de quê? Alguém da família? Não lembro, não sei. Eu sempre pedi pro meu pai, sempre quis, sempre gostei, mas não tenho. Meus pais não tocam nada. Meu irmão toca guitarra, mas ele começou na mesma época que eu comecei a bateria. Foi não sei, eles falam que desde pequeno, eles me deram bateria, aquelas baterias de brinquedo, quando eu tinha 4, 5 anos. Sempre pedi, sempre quis ter. E aí ficavam com medo, né, de dar, porque é um instrumento caro, muito barulhento, muito grande. Pô, tem certeza, né? Não podia ser um violão, uma coisa... Aí não, eu sempre pedi e aí foram me dando as baterias de brinquedo, entrei na aula para ver se eu levava jeito, se eu gostava mesmo. E aí foi levando, nunca parei.
desde os 11 anos. E tu chegou a tocar em alguma banda? Cheguei. Então, até entrando um pouco, talvez, na história, assim, essa história de produtor começou de cara já com minhas primeiras bandas. Que eu comecei com 16, já uma banda mais a sério, assim, de rodar, fazer muito show, viajar, ter uma rotina de ensaio, ter empresário, ter produtor musical, fazer show grande. Então, quando eu tinha 19, eu já tinha uma carreira, já tinha rodado muitas coisas, fiz abertura de show grande, aqui em BH, show fora, Brasília, São Paulo. E com essa banda, eu fui ter foi a minha primeira escola, assim, nessa parte de produção, porque a gente começou a fazer evento para a gente poder trazer artistas e a gente poder tocar com os artistas. Então a gente já tinha esse esquema de chegar numa casa de show, alugar um espaço, trazer a banda, fazer planilha, vender ingresso, que na época nem tinha muito online, você tinha que levar um monte de loja física, deixar os ingressos lá, depois recolher o dinheiro, depois ir no banco pagar. Enfim, foi essa minha primeira escola que eu comecei com isso. Comecei a gostar, e aí a gente começou a fazer esses eventos desde novo. Então, e eu sempre fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, nunca deixei de fazer nenhum nem outro. Só que eu era baterista de profissão e produtor de hobby, né? Aí eu comecei a dar aula com 19 anos, dei aula na maior escola de música aqui, de BH, e fui dando aula por muitos anos, até que eu abri uma escola minha, e fazia produção meio de hobby. Tinha um show legal na cidade, a galera me chamava, eu fazia uma vez, 2 vezes por mês, comecei a fazer uns eventos de bateria também, e fui nessa. Até que com o convite do Jota, eu mudei a história, né? Então eu deixei. Hoje em dia eu sou baterista por hobby, eu dou pouquíssimas aulas, tenho um estúdiozinho que eu vou tocar de vez em quando, faço pouquíssimos shows e virei produtor de profissão, assim, então inverti a parada, né? Quanto tempo tá com o Jota? 5 anos. 5 anos. E como é que é estar com essa banda aí, as loucuras, fãs, tudo? As fãs. Não, é muito legal, né? Tem aquelas que marcam muito. Tem. As dojas. É uma escola diária, assim, né? A gente está sempre aprendendo, porque é sempre coisas novas. O Brasil é enorme, né, cara? Então até hoje os caras têm 30 anos de banda quase, tocam em lugares que eles não conhecem, em cidades que eles não conhecem. O Brasil é enorme, então tem muita coisa, tem muita novidade, assim. Sempre. Aí você acha que você já viu de tudo, não. Tem sempre uma surpresinha, a gente nunca pode estar confortável, né, naquela zona de conforto de achar, não, já isso aqui tá tranquilo. Não, sempre pode acontecer coisas diferentes. E é bem legal, então a gente está sempre aprendendo. Turnê nova, então você já lida com pessoas diferentes, produtores novos, locais novos, contratantes novos. Então, enfim, a gente está sempre aprendendo mesmo, assim, é bem legal. E tem alguma história engraçada que tu lembra aí, de alguma fã aí nos bastidores? Tem, né? Vou lembrar aqui, mas... Uai. Já teve fã que tava tipo dentro da van. A gente... Como é que é? O motorista deve ter, sei lá, dormido lá. Na hora que a gente entrou na van com a banda, tinha uma pessoa lá dentro, esperando a banda entrar. Aí, pô, tivemos que tirar, não, pô, tal. E aí, já com a van andando, assim, a van, a pessoa aparece. Fala, que isso? Você não é parente da Anice, André? Porque olha... Não, o André já tá acostumado comigo, eu sou comportada, né? Inclusive, ele não pode falar mal de mim, que quando eu vou levar presente pros meus meninos, eu levo pra ele também. Isso. É verdade. Não, André, eu até comentei com a Alice que no dia que eu te conheci, eu achei assim um queridão, assim, sentou lá e ficou com as perninhas bem faceiro conversando. Assim, nossa, que querido, cara. Eu conheci muitos que, olha, né? Te contar. Essa ideia. Não, querida. E essa chiquinha aí no cabelo, no punho? Que aqui, a chiquinha aí, ó, olha os cabelos. Né? É muito comprido? Tá pequeno. Já foi maior, já era bem maior, né? Cortei. É mesmo?
É. Até qual o tamanho que teve? Nas costas? Metade das costas? Não, ele já foi no peito, assim, já foi grandão. Metade das Ah. costas, é. Aí é Ó, a bem. galera tá trazendo algumas informações muito interessantes aí, ó. Treinamentos para entrar no Cirque du Soleil. Fale Ah, mais sobre isso. eu- Sempre é bom para. A Dani tá dizendo que é sempre bom presentear o produtor. Dani, Não, quando é o querido que nem o André, com certeza. não, a verdade é É essa, a verdade. né? Dani também. A gente, eu, principalmente no meu caso, que sigo o Jota há 27 anos, é bem específico, assim, porque foi o único produtor de fácil acesso até hoje, né? Era mais fácil eu chegar no show e tentar, porque aí o Rogério e o Marco me viam, eles resolviam lá um jeito para tirar foto. E quando eu conheci o André, foi a forma mais agradável de poder chegar até lá, porque o André não só disponibilizou a possibilidade de nós entrarmos no camarim, como também organizou as coisas de uma forma muito legal. Outras pessoas, tantas, tiveram acesso a isso, né? O André tem um cuidado muito grande com os fãs, com o show, com a estrutura. A tua forma de interagir com o trabalho e com as pessoas, ela é muito humana. E eu acho que isso também faz com que a banda consiga desenvolver melhor o seu papel, né? Como é que tu conheceu os guris? Conta pra nós isso. Então, eu conheci o Paulinho primeiro, baterista, pela questão da bateria, né? Então, igual eu falei, eu tinha uma lá para os anos, isso foi em 2013, que eu fui conhecer ele. Eu já fazia minhas produções, meus eventos e tal. E aí, um amigo em comum, um amigo meu que eu trabalhei para ele em alguns eventos, me falou assim, cara, o Paulinho e o PJ estão querendo fazer um workshop de bateria com o Chad Smith do Red Hot, porque o Red Hot veio tocar em BH e o J abriu, foi um festival, aquele Circuito Banco do Brasil. O Red Hot tocou em BH e o J Quest abriu um show no dia. E aí a galera do J tinha contato com os meninos que eram do fã-clube do Red Hot oficial, que tinham contatos com os empresários da banda, e meio que eles estavam fazendo um meio de campo ali, o Paulinho e o PJ estavam meio que em contato com esses galera do fã-clube para poder viabilizar esse workshop aqui em BH. Uma viagem. Aí esse amigo meu que ficou sabendo, que o Paulinho contou para ele, que o Paulinho queria que esse amigo meu fizesse a produção do evento aqui em BH, me chamou para fazer, porque ele pulou fora, ele não é bateria, não é o meio dele. Ele falou, cara, você toca bateria, você dá aula e tal, eles querem fazer um workshop de bateria, tenta tocar aí. Aí esse meu amigo me levou no estúdio do Jota, me apresentou o Paulinho e o PJ, que me apresentaram os meninos de São Paulo do fã-clube, que a gente é amigo até hoje, isso foi em 2013. E aí fizemos o workshop do Chad Smith em BH em 2013, fazer 10 anos ano que vem. Hein? E aí aí o Paulinho e o PJ foi a cidade inteira aqui, foram todas as bandas de BH, nego de fora, foi um sucesso total, assim, foram 600 pessoas. No dia do show do Red Hot em BH, foi o meio-dia. E daí pra frente, cara, foi uma coincidência, uma sucessão de eventos de bateria que vieram pra BH, que eu peguei pra fazer, porque eu tava abrindo a minha escola de música na mesma época, aí a minha escola meio que foi meio patrocinadora, meio apresentadora do evento, como se a escola estivesse trazendo para BH, enfim. Aí depois, no outro ano, eu já fiz mais uns 3 workshops de bateria, de bateristas que o Paulinho também gostava. Eu sempre falava, pô, Paulinho, tô trazendo esse cara. Aí o Paulinho me ajudava na questão da divulgação. Às vezes ele conhecia a marca que o cara usava, ele tentava um patrocínio para mim, ele divulgava nas redes sociais, ele gravava videozinho, pô, galera, vai ter workshop de bateria tá em BH, pô, compareça aí. Então ele sempre foi meio parceiro. Sempre ia nos meus eventos também, a galera sempre curtia que ele tava lá. Aí em 2016, sei lá, a gente começou a fazer eventos juntos, a gente começou a levar uns bateras para fazer evento no estúdio do Jota. E aí fizemos uns 2 ou 3, 4 lá, sei lá. E aí em 2017, e aí o Paulinho sacava que eu fazia esse corre em BH, tipo, né, trazer o cara, pagar o cachê, ver passagem, ver qual que é o hotel, buscar o cara no aeroporto, levar pro hotel, levar para jantar, fazer um roteiro, você tem que estar lá a tal hora, passagem de som, equipamento, aí fazer esse corre todo. E aí, nesse 2017, né, o produtor dele saiu e ele me indicou, sacou?
pra entrar no lugar do cara. Eu nem esperava, assim. Foi bem massa. A Aí. Edilane aqui tá falando, ó, André é super querido pelos fãs do Jota. Isso é. Edilane, beijo. Bem, É a nossa administradora lá do Landau. O Landau querido também, maravilhoso. Beijo. Aí o Magro, leia aí pra nós. Rê. não é de fato nada fácil dar conta de organizar a parada de uma banda de quase 30 anos e ainda ter um tempo de qualidade e atenção para os fãs. Isso é muito real. Ó, Massa. a produção toda do Jota é super educada com os fãs e deixa o momento todo do camarim. Isso é de fato, não tem. Isso é uma coisa que a gente fala sempre. E aí Eu e a gente tá nessa. eu sou muito repetitiva com as coisas, o André tá acostumado já comigo, porque eu escrevo demais, e falo demais, né? E assim, eu sou fã do Jota esse tempo todo, porque existe nessa equipe, e o André veio a calhar por causa disso, uma conexão espiritual intensa, em que a gente sente energia boa em tudo que vocês fazem. Desde a parte de produção, lá do backstage, até o momento que se está no palco e principalmente fora dele, quando vocês são apenas vocês, né? Que tem uma coisa muito como é que eu vou te dizer assim, preparada, né? Tem muita gente assim que é uma coisa maravilhosa no palco, parece ser, e aí você vai conhecer, até tem uma frase que diz assim, procure não conhecer demais os seus ídolos, porque às vezes eles podem te decepcionar, né? Mas Total. na equipe inteira do Jota, isso nunca aconteceu comigo e eu tive o prazer de convidá-lo para estar aqui hoje conosco por causa disso. Porque eu acho que tu tem essa energia do Jota. Tipo, como é que é na tua... Tu tens uma família, né? São 2 filhos, né? Sim. Como é que é essa divisão, né? Porque assim, é perceptível o teu amor pelo teu trabalho, né? Tu é um cara que tá sempre disposto, alegre lá, atendendo com um sorriso, ao mesmo tempo tá concentrado. É possível a gente perceber isso, porque tu tá sempre antenado. Tu estava conversando com a gente no camarim aquele dia e estava prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo em volta. E ao mesmo tempo tu tem em casa uma família com filhos pequenos, com estruturas próprias. Como é que é essa... me fugiu a palavra agora. Como é que é casar tudo isso? Uhum. Então, isso aí que você falou no início, acho que tem muito a ver esse lance da produção da equipe e tal. Isso é muito reflexo dos artistas que a gente trabalha mesmo, sabe? Eu já peguei muito amigo meu que é super gente boa, super educado, super tranquilaço, e às vezes ele fala, velho, eu tenho que ser esse cara tal, porque o meu artista me cobra que eu não deixa que isso aconteça, ou não pode acontecer isso, então eu tenho que, digamos, ser mais chato, ou ser mais grosso, ou ser mais rígido, ou ser mais rigoroso, ou ser mais aquele cara que fala não pra tudo, não pra tudo. E às vezes o cara mesmo nem quer que seja assim, sabe? Mas ele cumpre ordens, ele tem, né, os patrões lá, os artistas, então ele acaba sendo esse reflexo da galera que tá com ele por trás, porque não vai ser o artista ou o cara que vai dar não, vai xingar, vai reclamar, então ele tem que fazer esse papel. Então, no nosso caso, por sermos essas pessoas, tudo isso que você falou, eu acho que é muito reflexo dos caras que estão com a gente mesmo, assim, que é realmente muito tranquila, a galera muito gente boa. Enfim, isso é muito importante de ser colocado aqui também. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse uma cobrança ou umas chatices, umas coisas que eu já vi muita gente fazendo, seria muito porque pelo reflexo da pessoa que eu tenho que proteger ali, de certa forma, né? E eu te falo que muitas das vezes em algumas situações a gente é super, cara, temos que peitar a galera e falar não, e não pode, e virar as costas e sair, ou ter que tirar alguém de algum lugar, mandar embora, porque também muitas vezes as pessoas também extrapolam muito os limites, né? Então tem essa linha tênue, assim, de você deixar até certo ponto, e você vê que a pessoa meio que exagera e você tem que tomar as atitudes. Aí, em relação ao negócio de casa,
É bem louco, porque a gente não para de viajar durante o ano, né? Eu acho que desde fevereiro, sei lá, eu não tive um final de semana livre, assim, em casa. A não ser quando cai um show, cancela meio de última hora, que aí você acaba tendo uma sexta-feira ou um sábado livre, então, mas a gente tá sempre viajando. E aí a minha sorte, né, que aqui em casa, dentro da minha família, assim, eu tenho uma estrutura familiar muito foda que me permite ter uma tranquilidade, assim, eu acho que todo mundo precisa disso quando tá viajando, né? Ainda mais depois que você tem filho, você fica o tempo inteiro preocupado. Então, eu tenho minha esposa aqui que fica com os meninos todos os dias, que faz de tudo para eles, tá? Tudo certo. E eu tenho a minha mãe, que algumas vezes quando a gente precisa também ela assume, e a minha cunhada, a irmã da minha mulher, que também são anjos da guarda, assim, que, porra, a gente precisa, às vezes nós dois temos que viajar, tem que fazer alguma coisa. Essa semana mesmo ela vai comigo para São Paulo, aí deixa com a minha cunhada, ela busca na escola, dá o amor, dá o jantar, dá o banho, dorme com os meninos, leva na escola no outro dia. E aí eu já começo a minha semana segunda-feira já programando tudo também. Que dia que eu vou viajar? Quem vai ficar com os meninos? O que você vai fazer? Eu tenho que estar tal coisa. Você tem trabalho? Não. Você vai viajar? Não. O que eu vou fazer no final de semana? Tem aniversário de fulano de tal. Porque sempre tem, né? Todo final de semana tem Sim. amiguinho. Nossa, tem. Aí vai. Aí mas quem vai levar? Então, assim, eu já deixo as coisas muito programadas. E Assim. eles não reclamam da falta do pai? Não, porque já Então, com quantos anos? o Pedro tem 6 e a Nina tem 3. Ela ainda é pequenininha, né? Mas o de 6 não é muito agarrado nos momentos em que vocês estão juntos, assim? Mas aí ele foi acostumando, né? Porque assim, a pandemia, eles já estavam acostumados, por exemplo, a Nina, ela fez 1 ano em fevereiro de 2020 e logo depois veio a pandemia. Então, logo depois que ela fez 1 ano, ela ficou mais 2 anos trancada dentro de casa, praticamente, 1 ano e meio, sei lá. Então ela quase viveu mais pandemia do que em casa. Então, para ela foi difícil também, porque a gente ficou muito tempo em casa, né? Mas aí eu sempre converso, tô levando eles na aula, tipo, amanhã, falo, meninos, papai vai viajar hoje. Eles nem sabem o dia, hoje é quinta-feira, amanhã é que dia? Amanhã é segunda, não, amanhã é sexta. Depois de sexta-feira que dia? Sábado, domingo. Então domingo eu volto, a gente vai almoçar, tal, já vou falando. Eles já estão ligados, eles já entenderam. Já levei eles no show, já levei eles no palco, já conheço os meninos, então assim, já não sei também se entende, mas eu acho que sim, né? Já entende um pouco o trabalho, assim. Eles te acompanham, então. Não, É muito meio que pouco. o pai é o ídolo da casa. Não sei, não. Não sei se chega André, o Magro aqui, o Júnior, tá perguntando se existe alguma diferença na produção de um show privado e um show de venda ao público. Se existe muita diferença. Por exemplo, né, esse ano a gente teve aí, vou dizer os que eu sei, né? Vou mencionar os 3 que eu sei que eu acompanhei toda a parte de produção junto contigo aí ali coladinha. A gente teve Araújo Viana aqui em Porto Alegre, que bombou 3 edições do show num final de semana inteiro com o Jota. Foi onde eu conheci o André. Exato. Aí depois a gente teve aqui também em Porto Alegre um show particular. Eu não sei se foi uma empresa que contratou, né? A gente fez agora, né? A gente fez depois desse em Porto Alegre, a gente fez 2 vezes. Agora a gente fez um congresso de otorrino. E antes disso fizemos uma outra coisa que eu esqueci o nome. E teve o Rock in Rio, né? Que são. Aí nós estamos falando de 3 eventos completamente diferentes em grandiosidade, em estrutura e tudo mais. Qual é a diferença na produção desses shows, assim? Eu acompanhei os teus vídeos durante a madrugada pela cidade do rock, mostrando os palcos, andando de bicicleta, né? Como é que é qual é a diferença dessas emoções, assim, nessa. Então, vamos lá. São 3 coisas bem diferentes. O corporativo, que é o show fechado, ele, para a minha parte, ele é um pouco mais tranquila, por alguns motivos. Primeiro que realmente não tem atendimento, assim, não tem muita coisa de foto, não tem negócio de cortesia, de você ter que dar ingresso, fazer lista, montar, não sei o quê. Geralmente não tem família, não tem, enfim. E geralmente os contratantes ou os locais, eles põem as coisas meio que sem chorar muito, sem reclamar muito, porque às vezes você precisa de um camarim e, porra, o corporativo às vezes é bebida liberada, às vezes é um evento que tem uma comida, um buffet legal pra caramba. Então, geralmente, não é sempre, mas o camarim é sempre muito
nem sempre o corporativo é feito num lugar feito para show. Na maioria das vezes, um aniversário, às vezes é na cara, sabe? Às vezes é num buffet dessas casas de show pequena, de buffet, de festa, de casamento, que o palco é pequenininho, o camarim é pequenininho, não foi feito para receber, às vezes, um artista maior. Às vezes o artista tem que entrar pelo público, às vezes pegar um pedacinho da festa para passar para o camarim, ou descer do camarim para o palco, tem que passar pelo público, porque, igual eu falei, o lugar não tem essa preparação para um show grande. Então, tem sempre o lado bom e o lado ruim. Então, tem esse perrengue com a questão da segurança e da estrutura do local. Por outro lado, a parte organizacional assim, e de coisas para fazer durante a noite é menor, porque ele vai lá, recebe os diretores, tira umas fotinhas, beleza? Igual eu falei, a galera geralmente não reclama muito, não chora muito a questão do camarim, de querer cortar coisa, não reclama de hotel, não reclama de van, eles põem tudo o que você pede, assim, geralmente, na maioria das vezes. A Edilane tá dizendo que a diferença nesse tipo de show é que não tem os fãs. Então, também. Pedir socorro pro André. Por isso que eu falei que no meu caso, às vezes, é mais fácil. Aí tem o show... Acho que até foi ela mesmo que falou que é mais tranquilo até pra ela. Lá no fã-clube. Pois é. Aí o show, por exemplo, igual o do Araújo, que vocês foram, é um trampo. Porque tem várias coisas. Primeiro que... Aí tem a parte boa é que a gente consegue montar o show do jeito que a gente quer, porque o show é nosso. Então você vê... A gente monta o nosso telão, a gente monta os efeitos, a gente monta o show completo. O local, que a gente já escolhe o local antes, já pensando nessa estrutura, o que tem de camarim, o nosso acesso é legal, se não é. Se não for, às vezes a gente pensa em outro lugar. Então a gente já chega no local sabendo que, porra, a estrutura física é legal. O palco é legal, você entra por trás, não pega público, entra no camarim tranquilo, o camarim é grande, tem ar-condicionado, ele não sei o quê, tem um banheiro, né? Não passa por ninguém, você controla os acessos ali de quem está entrando no backstage, porque o show é seu, então você contrata as pessoas que estão ali. Não tem pessoas ali que não eram para estar ali, diferente de, às vezes, um corporativo, que às vezes você não consegue barrar o dono da festa. Entendeu? Tipo assim, o aniversariante, ou o cara que vai casar, ou o dono da empresa, quer entrar no camarim, e ele que tá pagando o segurança que tá na porta do camarim. Então, como é que você vai falar pro segurança? Não, entendeu? Então, tem uma chatice assim que quando o show é nosso, ninguém vai entrar ali, é só a gente tem um controle total. Então, essas são as vantagens e desvantagens. E aí, o Rock in Rio já é uma parada bem outro nível, assim, porque o Rock in Rio, você tá dentro de um festival que não é seu, que você é coisa pequena ali, dentro de um palco mundo. A gente estava tocando no mesmo dia do Justin Bieber, Demi Lovato. A atenção é para outra história, né? Então o camarim já não é o abastecimento que você pede, é um camarim padrão de festival, apesar do que é ótimo, são várias salas, o espaço físico é maravilhoso. Mas o Rock in Rio tem uma demanda de família, porque todos levam as famílias, então você tem um trabalho ali de ter que dar atenção, de saber passagem, hotel, as vans, os carros. É muito maior a equipe, digamos, que viaja, né? Tem que dar atenção para todo mundo, ingresso, ver qual que setor que vai, para onde que vai depois do show. Eu quero assistir o show do Justin Bieber em tal lugar, outro quer assistir outro quer ir em outro quer ir embora, outro não quer. Então, coordenar é uma loucura. E no nosso caso, aí tem o lance de credenciamento, que é super burocrático, você tem que mandar tudo muito antes, tem que fazer nota contratual, tem que cadastrar todo mundo, tem que pegar o contato de van, ir com a van para o local mais cedo, entender onde é que o cara vai entrar, os caminhos, porque é um festival gigante, tem várias entradas, portaria daquilo outro, camarim num lugar, o palco em outro. Loucura. Então, assim, é um negócio que toma uma energia muito, muito grande, assim. É legal pra caramba, mas, assim, por outro lado eu falo, não, bicho, fudeu, né? Tá chegando. Você quer que chegue, mas ao mesmo tempo você sabe que vai ser trampo. Porque realmente vai é uma ser demanda trabalho. muito grande. Tá, e conta pra nós, assim, ó, como é que foi? Tu participou ali das negociações pro Planeta? Não, desse ano, eu não participo das negociações, né? Eu sou avisado dos shows. Então, ó, fechou o show tal, vamos correr emitir as passagens, por exemplo. Aí, vamos lá. Tá, mas então, tipo assim, não existe uma discussão técnica acerca das possibilidades para depois, finalmente, o empresário fechar ou não o contrato. É primeiro fechado a parte financeira para depois decidir o técnico. Não.
por exemplo, eu não faço produção técnica, eu faço produção artística. Eu cuido dos 5 da parte deles, assim. A parte de produção técnica tem outro cara. O nosso agenda, o cara que atende o telefone, que é o primeiro contato quando as pessoas ligam, ele já foi produtor técnico, ele já viajou com a banda há muitos anos. Então, quando ele recebe a primeira ligação, vamos colocar um evento normal. O Planeta a gente sabe que funciona bem, que a estrutura é um festival gigante, beleza. Mas a primeira ligação é esse cara. Aí, ele já dá uma sondada geral. O seu evento é para quantas pessoas, aonde que é o local. Ele já pensa na passagem, se tem logística para a banda chegar ou não, quanto tempo a gente vai demorar, onde a gente vai estar no dia anterior, onde a gente vai estar no dia seguinte, se dá para chegar, se não dá para chegar. Isso tudo, antes de fechar contrato e valor, já é negociado. O show é para quantas pessoas, o seu ingresso vai custar quanto, vai ter open bar, vai ter, sabe, é tudo. Aí a banda fica sabendo, galera, me ligaram aqui, tem um show lá em... Vou falar com o meu amigo Chiquinho Nise, que tem um show lá em Patos de Minas ali, que os caras querem fazer. E é um evento para tantas pessoas. Esse cara já levou o Skank, já levou o Paralamas, já levou não sei o quê, quer fazer um evento de Natal, é um evento, sei lá, enfim, já passa o briefing inteiro para a banda. No dia anterior vocês vão estar em tal cidade, no dia seguinte tem para tal lugar. Querem fazer? A banda vai, queremos, claro, vamos embora. Ou não. Então tudo é passado, tudo visto muito antes. Geralmente o tamanho do palco, quantos camarins tem. Isso tudo já é avisado antes de fechar o contrato e tal. É tudo meio que junto. O cara tem um valor e aí vai negociando as partes. Aí manda um primeiro contrato. Aí o cara, mas espera aí, esse contrato aqui tá falando que, sei lá, o palco tem que ter 20 metros, mas meu palco tem 12, pode ser? Aí volta um outro contrato. Não, pode ser, o palco é de 12, beleza. Então já tá tudo meio amarrado antes de bater o martelo, entendeu? Tá, Só que essa parte não sou eu que faço. Tem um comercial, tem o empresário e a banda. Muitas das vezes, quando eu estou no mesmo ambiente que pintou uma proposta, eu fico sabendo e tal, mas aí depois que fecha, que me fala, ó. Sim, é que quem tá de fora, né? Até uma vez nós discutimos sobre isso, eu e a Renata. Quem tá de fora não consegue entender como é que se separa a produção artística, a produção técnica e a produção comercial, que são 3 tipos de produção diferentes. Né? Tem a pré-produção ainda. Exato. Então, por isso a minha pergunta. E aí, fechou-se o contrato, então. Como é que desenvolve... Assim, ó, por que eu tô te perguntando isso? Porque o próprio Rogério falou para nós que o Planeta Atlântida tem um significado especial na vida do Jota, porque o Jota iniciou, né, vamos dizer assim, aqui em Porto Alegre. Tem muita gente que não conhece essa parte da história, mas quem acompanha a banda lá desde o comecinho sabe que eles vieram aqui para o Rio Grande do Sul para fazer 20 shows e acabaram ficando por 5 anos, né? Como é que terminou a parte comercial. Como é que é agora a expectativa, assim, depois de 2 anos de pandemia, depois de 2 anos sem Planeta, o pessoal aqui tava muito tempo. Quando eu falei assim, ó, eu vou no Planeta Atlântida, querendo ou não, porque eu não vou perder comunidade Ninjitsu e Jota Quest de jeito nenhum. E aí me disseram, como é que tu sabe que eles vão estar lá? Eu digo, porque Planeta Atlântida sem Jota Quest e comunidade Ninjitsu não é Planeta Atlântida, né? Boa. Como é que é esse ânimo, essa expectativa aí, do lado da produção, do lado da banda, do lado dos meninos, que eu sei que para eles isso tudo é muito importante, eu sei o quanto eles consideram isso como um fato histórico na história do Jota e tudo mais. Então, a primeira vez que eles ouviram o nome Jota Quest, se não me engano, foi no Planeta Atlântida, com o Tim Maia falando, né? E daí quando eles tiveram que trocar de nome, eles lembraram do Tim Maia chamando ele de Jota Quest e falaram, porra, o Tim Maia já falou Jota Quest, vamos botar Jota Quest. Aí ficou. Foi no Planeta Atlântida. Então realmente é muito importante. E aí falando da questão de produção, por exemplo, pra você ter ideia, eu já recebi os e-mails com os horários do show, o horário da passagem de som, tudo o negócio daqui a 4 meses. O Rock in Rio, por exemplo, a gente foi chamado faltando 10 dias. Então você imagina a loucura que foi entrar no meio de um festival desse, correr atrás de tudo que tem que acontecer para 2 semanas para frente. Então, o Planeta Atlântida... te cortando. Peraí, eu vou cortar. Quando é que é o show do Jota? É sexta ou sábado? Então, não lembro. É dia 3, talvez? Não, já saiu o flyer, uai. Eu preciso comprar o passaporte, não achei ainda, tchê. Vai ser no sábado, me diga sábado. Vamos transformar. É melhor comprar o passaporte, que aí você garante os 2. Segue. Então, aí
falando disso, aí, então, por exemplo, fecharam o Planeta, que é o empresário, a banda e o cara do comercial, o Vitor. Aí eles passam a bola para a equipe de produção, que é a Kika, que faz a pré, o produtor técnico e eu. Tem um e-mailzão lá, geral. Pum, galera, então nós vamos tocar nesse negócio. André, já bate com a banda mais ou menos o roteiro, vamos ver qual hotel que eles vão ficar, quais vão ser as passagens, os voos, os horários que é mais legal. E a Kika, que é a pré-produtora, que ela não viaja, ela fica no escritório, ela que tem os contatos com os fornecedores. Ela me liga, fala, fechou o Planeta, vamos bater qual que é o hotel, qual que é o voo, aí a gente olha junto, aí ela vai liga para a agência e fala, agência, vamos ficar no hotel, o voo é esse, ela emite, me manda, o voo é esse. E ela faz a pré-produção inteira, então ela fala para o produtor técnico, Jânio, o hotel da equipe vai ser esse, vamos olhar que se a gente vai de ônibus, se a gente vai de avião, se a gente vai de trem, aí ela faz os orçamentos, ela fala, Jânio, pelo que eu olhei aqui, vamos fazer de avião, beleza? Beleza. Aí ela fecha a van, ela passa, Jânio, o cara do telão é esse, o fornecedor do som é esse. Ela faz a parada toda, esse escritório todo antes. E vai repassando as informações para o Jânio, que faz a parte técnica. Então, respondendo aquela sua outra dúvida lá. O produtor técnico cuida da equipe, que são mais ou menos umas 15, 16 pessoas. São os técnicos, a galera que monta, desmonta, iluminador, técnico de luz, os holds. Toda essa questão é com ele, os horários da galera, as vans, vai sair junto, chega no aeroporto tal hora, e faz o contato com os caras da técnica, liga pro cara da empresa de som, e aí, como é que tá o som aí, como é que tá a luz, o que você tem, eu preciso de tal coisa. Não, é mó trampo, cara. Como é que é o tamanho do palco, praticável, carregador, LED, qual que é a configuração do LED, ele passa pro nosso VJ, para ele falar, para ele pega o rider de luz da casa, manda pro nosso técnico de luz, o cara olha, monta uma programação de luz em cima do que vai ter na casa e tal. E aí eu fico com essa parte da banda, os voos da banda, qual que é o hotel, onde é que eles vão, que horas você tem que sair de casa, quantas vans, quantos carros, onde é que eles vão almoçar, onde é que eles vão jantar, se tem entrevista, se não tem entrevista, convidado, qual que é o camarim, o tamanho do camarim, o que tem de abastecimento, o que o cara vai dar, o que não vai dar, o que vai ter que comprar. Então eu fico nessa parte da banda. Tudo que a banda faz, da hora que eles saem de casa até a hora que eles voltam para casa, eu tenho que saber. Todos os movimentos. Então é isso. E a Kika centraliza as duas coisas. Ela faz a pré minha e da parte técnica. Então ela que escolhe o hotel da equipe, ela que fecha as vans, ela que passa todos os contatos pro produtor técnico seguir o trampo. E eu fico com a banda. Entendeu mais ou menos? Resumo, quanto maior o evento, mais trampo tem pra ti. Total. Não tem escapatória. Sim, com certeza. O Magro aqui tá fazendo uma pergunta assim, existe cidade na qual a estrutura não comporta o show? Ou nesses casos traz de fora e é de boa, assim? Não, hoje, por exemplo, a gente cancelou um show que ia ser no dia 17 em São Paulo, um corporativo, por causa de estrutura, basicamente. Eles iam fazer num lugar que tinha um pé direito, tipo o tamanho de um apartamento, um pé direito de 4 metros, assim, baixíssimo, que você não conseguia montar esse cara aí, ó, o mascote aí, ó, produtor técnico do Gustavo Lima, do Boteco. Esse cara é gigante, é cabuloso. Quem sou eu? O Jota tocou no Boteco do Gustavo Lima no Mineirão aqui para 655 mil pessoas, sei lá. E esse cara conduziu o negócio lá, velho, ó, tranquilaço, mó relax, resolveu tudo. E tá sempre no corre. Esse cara é gigante, ó, o mascote. Ó. E, enfim, aí... O que eu tava falando mesmo? Não, que aí foi cancelado o show do dia 17 de dezembro. Porque o lugar era muito pequeno, a estrutura aí não tinha como mudar a tempo e tal, sabe? Então, às vezes acontece, cara. Acontece muito. Ó, para aí. Ou a gente brigar e tentar dar um jeito de aumentar, por exemplo. Já teve show que, cara, o palco do buffet lá, sei lá, tinha, sei lá, 3 metros de profundidade. A gente vai lá no local, mas vamos tentar achar uma solução. O André vai ser o responsável pela nossa estadia lá no Planeta Atlântida, André. Estão pedindo pra gente fazer a live Reinice ao vivo, direto do Planeta Atlântida, fazer a cobertura integral de todo o evento. Aí, ó, Reinice. Faz live no Planeta pra gente. Vamos lá, o André vai ser o responsável pela nossa organização. Vamos lá. Vamos lá. O mascote tá te mandando aí, parabéns. Então, cabuloso.
aos amigos. Bom, né, cara? Tô te dizendo, né? O nosso convite foi principalmente. O nosso convite foi principalmente porque a gente observou toda a tua desenvoltura, a tua dedicação com isso, a energia de vocês ali, que nem a Edilene estava dizendo, é um negócio, assim, a banda inteira, né? É aquilo que tu falou, vocês representam alguém, mas isso se torna mais fácil quando a pessoa que vocês representam também é mais acessível, né? Sim, total. E sobre aqui, É teve isso. uma pergunta aqui sobre. Cadê? Que era sobre se tu foi fã, se tu era Ah, fã. sim. Se tu, uma das perguntas aqui. É que se ele. Se tu tinha. Isso, Se tu ó. era fã de alguém e deixou de ser fã por conhecer pela Se pessoa. tu tens alguma história desse tipo que a gente estava falando anteriormente, sobre as pessoas parecerem uma coisa e serem outras, e às vezes aquela dica, né? Não conheça muito a fundo o seu ídolo, porque às vezes ele pode decepcionar. Isso já aconteceu contigo em algum momento na tua vida? Essa é a pergunta. Cara, acho que presencialmente, assim, não. Às vezes a gente fica sabendo de histórias, né? De pessoas que a gente conhece, que estão aí na mídia, que fazem alguma coisa que não, a gente não está presente, mas, assim, que eu me lembro, não. Até porque muitas das pessoas, por exemplo, que eu conhecia, que são famosas, que eu gostava e tal, que eu encontro nesse ambiente do Jota, elas são muito legais, porque eu tô com a banda, né? Então, assim, são amigos e tal. Então, pô, tá no camarim, os caras são super gente boa, super receptivos. É raro você, por exemplo, eu tô no aeroporto com o Rogério, passa algum famoso lá que eu acho legal pra caramba, o cara, tipo, vai dar as costas, vai embora, não vai trocar ideia? Não, ele vai, pô, cumprimentar e tal. Eu não lembro de ter alguma situação mesmo que eu... Esse aqui? Que Ali, ó. eu Esse aí que eu tava procurando. E aí, Raposo 8283. E se um fã quiser conhecer a banda? Sempre vai rolar, às vezes não rola. Como é que funciona a estrutura técnica dessa parte, assim, da conexão com o pessoal? Tipo assim, ó, aquele esquema do Rogério e do Marco andar no meio da galera, no meio do Araújo Viana. Foi uma ideia prévia da produção? Foi coisa deles? Como é que é essa parte? Então, foi coisa dele, assim, é porque o show, quando a gente, eu acho que Porto Alegre deve ter sido a terceira ou quarta capital, assim, da turnê. Então, quando a gente fez São Paulo e Rio, que foram os dois primeiros, tinha uma passarela grande que levava eles até o meio, assim, que conseguia dar essa proximidade com as pessoas. E quando a gente chegou no Araújo, é cadeira, né? Não tinha como montar passarela. Então, eles ficaram pensando em alguma forma de conseguir chegar mais perto, de alguma forma, assim. E aí, na passagem de som, no primeiro dia que eles foram lá ver, porque também tem isso, né? Igual eu falei, isso já é mais alguma coisa. Sempre quando é show nosso, J25, ou quando era na turnê do acústico e tal, os lugares grandes, as capitais, os shows realmente, né? Os shows grandes, eles gostam de ir mais cedo, olhar a estrutura, ver como é que tá a montagem do palco, ver o telão, ver, né? E passar som, e aí nesse dia à tarde eles começaram a rodar lá e começamos a pensar nas possibilidades. A gente vai cercar aqui, a gente passa com eles por fora, na hora que a galera vê, eles já estão no meio, você nem vê de onde que eles surgiram, os caras saem do palco, passam por fora da casa, entra num portão, naquelas portarias laterais do teatro e já vai direto pro meio. Põe uns 4 seguranças com um, põe uns 4 com o outro e fica eu lá, magrelão, apanhando dos dois lados, do segurança e dos fãs querendo chegar perto. Mas foi ideia deles, eles sabiam, estava tudo combinado com a casa. Galera, precisamos nesse momento aqui, o nosso segurança vai lá, vai chamar tantos caras, e vai usar esse gradil que está aqui, vai botar aqui para fechar esse acesso. A gente pede para as pessoas darem licença, ou sentarem, ou abaixarem. Foi o que aconteceu, a galera respeitou pra caramba isso. Quando o Rogério e o Arthur foram pro meio, a gente pediu para a galera sentar, da primeira fileira, né? Eles assentarem, para quem fosse ficando mais atrás poder ver, os caras sentaram. Enfim, tudo isso é programado, né? Conversado. Mas tu sabe que eles são historicamente conhecidos por causa disso, né? O primeiro show que eu fui deles aqui em Porto Alegre, não foi em Porto Alegre, foi em Cachoeirinha, no sítio do Beto.
faz, sei lá, eu quantos anos? Na época de Claudinho Bochecha. Claudinho Bochecha fez a abertura do show do Jota Que Quest. massa. Houve uma confusão generalizada porque o Rogério resolveu descer do palco e cantar no meio da galera, né? Ah, é. Então, foi o que eu digo pra ele. Sempre que eu me encontro com ele, eu digo pra ele, né? Foi o dia em que eu me apaixonei por ele, pelo Marco, porque eu gosto dessa vibe de quem gosta de estar no meio das pessoas. Sim. E eles têm essa coisa muito particular deles, né? Eles gostam de estar ali com o Sim. público, eles gostam do contato. Outra coisa que eu lembrei, tem duas coisas que eu não posso esquecer. Eu vou perguntar primeiro a minha, porque a outra tá escrita aqui. Eu quero saber da turnê que vocês fizeram aqui em Porto Alegre. Você acompanhou eles com a gravação do documentário, falando sobre os locais onde foram feitos os shows? Você Sim. participou dessa. E como é que foi? Então, foi muitas ideias do Rogério também, porque impressionante como é que eles lembram das coisas, né? Eu não tava, né? Há 25 Sim. anos atrás. E aí eles fizeram uma listinha dos locais assim memoráveis que eles passaram pelas primeiras vezes. Quando a gente fez parecido com isso aqui em BH uma vez. Então a gente fez esse doczinho aqui em BH, fomos na casa do Paulinho, onde eram os primeiros ensaios, nos primeiros locais de show que eles tocaram, nas lojas de disco, onde eles encontravam para fazer reunião, enfim. E aí em Porto Alegre foi mais ou menos a mesma ideia. Foram também nesses primeiros locais que eles tocaram aqui, e foram passando meio que na van e comentando, esse lugar a gente já veio aqui, passando no estúdio, gravamos com fulano de tal aqui, esse local a gente tocou aqui. Foram fazendo meio que um city tour, assim, dentro da van e comentando as coisas. E indo nessas primeiras casas de show, conversando com os primeiros contratantes, os primeiros fotógrafos, todos participaram desse documentário, assim, bem legal. O show no Teatro Pôr do Sol, esse videozinho, Isso. esse aí eu assisti. Eu tava acompanhando, né? Quem vê até parece que eu não acompanho todo dia, toda hora, né? A Ângela, coitada. Ontem eu marquei ela e falei pra ela, ó, você tem que acompanhar lá. Ela disse, qual é a live que eu tenho? Eu digo, André vai estar com a gente amanhã contando dos bastidores. Você tem que estar lá. Ela disse, ai, que bom que você me avisou, porque eu não sabia. Então eu incomodo bastante vocês, porque não adianta, né? Faz parte, o amor é um negócio eterno. E olha só, agora vamos à pergunta, então. Pergunta, comentário, né? Da Edilane, que é a nossa organizadora, controladora master aí dos fã-clubes e tudo mais. Ela comentou o seguinte, assim, ó. André, conta pra nós aí de quando a galera descobre o nome dos integrantes da produção e invade os lugares dando o nome dessas pessoas, dizendo que o nome tá na lista VIP. O que já aconteceu para ela mencionar isso aí? Aconteceu alguma coisa, Isso que André? eu ia Conta pra perguntar. nós. Será que ela já fez isso, né? Será que algum conhecido... Mas, geralmente, pelo menos de um tempo para cá, depois que eu fui me ligando em algumas coisas, a gente tem uma lista que, na verdade, a lista de convidados da banda, ela é da banda. Tipo assim, eu não posso colocar convidado. Quer dizer, óbvio, eu posso, galera, posso te chamar? Tal, beleza. Mas, fora isso, os convidados são da banda, dos 5. Às vezes o empresário, às vezes alguém da produção, às vezes eu mesmo falo, pô, galera, tem um cara que ajudou a gente e tal, ou a menina do hotel que liberou umas coisas, ou o fulano de tal que ajudou, não sei. Posso botar na lista? Pode. Tranquilo. Então, a gente tem esses contatos. E eu, geralmente, na maioria das vezes, quando é esses shows, né, nossos, assim, no caso, eu tenho um contato WhatsApp direto da menina que fica lá na bilheteria, e qualquer pessoa que não esteja na lista, pode ser que ela esteja perguntando que já pode estar acontecendo numa época que eu não estava ou não fazia isso. Chegou um fulano de tal aqui falando que era amigo do, sei lá, do Marco Túlio. Aí a gente já sabe, eu recebo a lista do Marco Túlio. Marco, você tem um fulano de tal falando que tá na sua lista, você conhece? Não. Então, não. Ou ele, às vezes, pode ser que ele tenha esquecido. Cara, não é mesmo, combinei com ele, pode liberar. Aí eu mando pra menina, pode liberar. Mas a gente tem, ou tenta ter esse controle. Se ela chegar falando que ela é amiga de alguém da produção, da equipe, aí que menos ainda. Aí não, porque não tem lista de equipe, não tem lista de produção, é a lista da banda. E sempre que tem algum nome que não tenha na lista, pelo menos eu espero, né? Confio na pessoa que estiver lá, que ela vai me perguntar e perguntam, né? Ó, você tá na lista, é amigo seu? Cara, da banda? Não.
não pode barrar. Então, geralmente, não cola. André, a galera tá comentando que achou muito interessante aquele nosso comentário, a nossa observação sobre os tipos diferentes de produção, né? E a Lua Caldas está dizendo o seguinte: quando eu fiz a faculdade de produção cultural, eu gostaria que algum professor tivesse tido uma explicação tão simples quanto a sua, para demonstrar a diferença entre os tipos de produção. Meus parabéns. Chique. Que bom. Aí depois a Edilane falando de novo que esse tipo de problema de conhecer os seus ídolos e se decepcionar com eles não cabe ao Jota e nem aos irmãos do Rogério. Verdade, é verdade. Eu tenho a honra de conhecer todos pessoalmente e tenho que dizer pra ela que é verdade. Tipo assim, o que o Rogério falou assim, o pai dele insistia para que ele estudasse, mas a mãe dele incentivava a questão da música. E aí o caçula também, o mais velho também, e eles têm uma harmonia familiar muito grande. E isso a gente observa em todas as famílias, quando a gente fala assim, tipo, né? Agora eu vou mencionar de novo eles. Por exemplo, comunidade, né? A comunidade é uma outra família que a gente observa assim que a dona Lourdes Maria está envolvida, é o pai, o vô, o tio, o irmão, a cunhada. Existe uma conexão muito grande, né? Sim, da família deles e entre as famílias também, né? Exato. Os meninos da banda são muito fãs do Sideral. O Sideral, inclusive, recentemente ele até fez um show no lugar do Rogério de última hora, assim, meio que no corporativo menor. E é tudo muito... Pô, você vê, o pai do Paulinho faleceu agora há pouco. Foi uma comoção enorme na banda, porque a banda começou ensaiando dentro da casa do pai do Paulinho. Sim. No estúdio do que o Paulinho tinha em casa. Então era o pai que recebia os meninos em casa, fazia lanche, né, deixar os meninos tocar até mais tarde, o tempo que fosse, cuidava deles ali e tal. Então, o seu Wilson também teve no show de BH, a mãe do Márcio, sempre que vai também a galera... Então, enfim, acaba que vira uma família só, né? Eles são sempre todos muito queridos, assim, entre eles. É bem legal. Agora são... Olha como passou rápido, 21 horas e 57 minutos e a gente nem perguntou um terço do que a gente tinha para perguntar para o André. Olha que loucura isso. André, só vou te perguntar um negócio. Você já colocou na lista que para todos os eventos em Porto Alegre e região tem que avisar a Nice para a Nice levar a encomenda, porque fiquei sabendo que o Rogério roubou todos os brownies que eu levei. Tem mesmo. Tem que levar dobrado. Tem que levar... Então tá, vou levar um pacotinho para cada um separado. 20 unidades para cada integrante da banda. Isso aí, vai passar até mal. Agora, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa? Só revisando Até se tem tem- alguma até tem- pergunta. até Tem tem, várias mas- perguntas. Mas Gente, o se a tempo gente não for... nos permite. exatamente. O tempo não nos permite e a Renata... permite mesmo, amiga. A Renata vai fazer a parte dela. O Tira tem... amiga. Vamos, claro que dá tempo, ó. Nós temos 2 minutos. Ainda tem aquele negócio de cair com 1 hora de live, é isso? Pois então, a gente não Se a conseguiu tua conta é descobrir... fechada, sim. A gente não conseguiu descobrir ainda se isso está vinculado, né, com a questão de conta ser fechada ou aberta. Algumas das nossas lives fecham 1 hora, cai, outras não. A gente tem a live com o Landau, por exemplo, durou 1h12, né? E teve lives que quando fechou 59 minutos, pá, caiu. Então, vamos ver o que as... Nice é das minhas, adora... com certeza, Dani. Aqui é assim, ó, gente que nós Doce amamos... nunca é negado, né? É isso aí. A Dani também sempre manda umas coisas ótimas pra nós. Então, vamos lá, antes que daqui a pouco feche 1 hora aí, talvez pode cair ou não pode. Mas enfim. Agora é a vez da Rê fazer o tira-teima. Preparado? Não pode tem pensar. isso. Tem, claro. É o momento em que a gente vai conhecer, a né, gente um vai pouquinho conhecer o André. O André. Só o André. Beleza? Preparado? Beleza. Manda. Uma cor, André. Preto. Mar ou campo? Veio branco agora. Campo. Uma bebida favorita. Coca-Cola. Ah, A propaganda. sem ser o J Quest, uma banda preferida. Uma banda só? Ah, pô, vamos lá. A que tu lembrar. primeira que vier na mente. Vou falar Dave Matthews, que é do momento.
Doce ou salgado? Doce, com certeza. Brownie. É, Prefere carne ou frango? carne, Ah, agora a pergunta, né? Loira ou morena? morena. Aê! Não, Então acho que era isso. Tem mais alguma coisa? Baqueta ou palheta? baqueta, Aê. claro. Então, é isso. André, muito, muito, muito obrigado por ter cedido essa horinha aí pra nós. A gente amou e quem conhece o André ama, né? É uma pessoa muito querida, é uma pessoa que de fato demonstra o amor que sente pela banda e pelo público, né? O que faz? Pelo que faz, porque a gente não é só, a gente sabe aí que não é só organizar, né? Mas também a gente tem que demonstrar o carinho, né? Tem que retribuir o carinho que o fã tem pela banda e por todos. Eu consegui É uma te coisa muito conhecer, delicada, né? né? Eu tive o prazer de te conhecer e comentei com a Anice. É muito querido o André. E vamos tentar conversar com ele para ver se ele consegue conversar lá com a gente. Eles estão, pera só um pouquinho, deixa que eu converse lá com ele. Então vamos lá, Anice. E dito e feito, está aqui hoje. Muito obrigado por essa horinha. A gente sabe que é muito valiosa, né? E é isso. Muito obrigada. É Maravilha, isso aí, obrigado gente. a O André vocês. é uma figura. A galera tá falando que tu é show. E é mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada Obrigado. de coração. Não só pelo que tu faz por mim. Eu tenho uma das recordações mais lindas que eu tenho foi aquele vídeo que tu me permitiu participar, que vocês estavam fazendo as chamadas para os shows do dia seguinte, e eu e a Rê participamos e temos aí um registro nosso com o Jota ali na produção junto, uma emoção que vai Parece ficar no minha resto voz da lá. vida. A outra chorando, que eu vi uma voz dela no vídeo. Que massa. Muito obrigada por todo o carinho que tu tens, não só comigo, mas com todo o pessoal que ama a banda. Muito obrigada pelo carinho que tu tem pelas pessoas que gostam da arte, da música. E espero do fundo do meu coração de te encontrar nos dias 13 e 4 de fevereiro. E se Deus quiser, quem sabe antes. Essa eu já te falei. É só me avisar que tá chegando que a gente monta o carregamento de brownie pra vocês. Fechado. Estaremos lá. Fechou? Vai ser massa. Muito obrigada por tudo, meus Obrigada. parabéns por ser essa pessoa maravilhosa. E se Deus quiser, em breve, a gente faz mais uma live para contar mais novidades Ficou acerca faltando, do. né? As perguntinhas. Ah, sempre tem, sempre tem. E aí a gente fica um pouco nervosa, porque assim, né? Do Jota a gente conhece muito, mas do André a gente conhece pouco. E aí a gente fica preocupado, assim, de trazer à tona assuntos que tu queira falar, que sejam interessantes, que falem um pouco de ti também, porque a ideia é apresentar pra galera esse cara magnífico que tá por trás de tudo isso, né? Que sem o André não existiria boa parte dessa produção. A Edilane aí de novo. As meninas vão fazer live Ó, no planeta, hein? Vamos, ô Edilane, vamos fazer. Eu sei que a Edilane é uma pessoa super ativa nesse negócio aí. Vamos fazer aí um movimento em prol de reinício no Planeta Atlântida 2023. E a gente faz 24 horas ao vivo, transmitindo direto pra. Boa. E a gente providencia os brownies pra todo mundo lá no planeta. Vai ser Doidão de J brownie. Quest na área. Fechado. Fechou? Fechou. Um beijão, fica com Deus. Muito obrigado. Uma Valeu, ótima gente. semana, bom trabalho. Fiquem com Valeu, Deus. obrigado. Obrigado por todos que participaram. Semana que vem, tamo junto. Semana que vem, quem é mesmo? Ah, Pepe Joe, Maria do Relento. Até lá. Beijão. Beijo.